Para Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, igreja. Paz. Hoje tá bom o negócio, hein? Glória a Deus. Vamos se sentar. Vamos se sentar, vamos tomar nossos assentos. Glória a Deus, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Mais um dia estamos aqui para louvar o nosso Senhor, né? Para prestarmos culto ao nosso Deus, né? E como eu tenho falado, né? Como nós temos falado nas células, e acho que nesse estudo também nós falamos a respeito disso. No estudo da última célula, no estudo da última célula, quem esteve na última célula dessa terça-feira? Levanta a mão, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Então, no estudo da última célula, nós falamos sobre encontros, né? O encontro com Jesus, ele nunca é normal, né? Quem se encontra com Jesus, ou quando Jesus se encontra com alguém, pessoas são transformadas, vidas são salvas, o cenário, ele muda, né? E algo que eu reforcei, né, na célula, na terça-feira, foi que Deus, ele não tem dia preferido, né? Nós vimos lá que Jesus, ele curou uma mulher num sábado, né? E aquilo, para aquela época, ele não poderia fazer aquilo, né? Porém, Jesus, ele curou aquela pessoa, porque aquela pessoa precisava, né, daquela cura. E ele não se importou se era sábado, domingo, segunda ou terça. E por que eu estou falando isso, né? Por que a gente está comentando sobre isso? Porque por muitas vezes a gente deixa um pouquinho ali o culto de quinta-feira, né? Ali, né? O culto de domingo às vezes é o mais importante, o culto de domingo é o que vai estar ali mais, né? Eu vou sentir mais ali. E culto de quinta-feira é tão bom quanto um culto de domingo. Amém. Quanto um culto de segunda-feira, se tivesse, de terça, de quarta, de qualquer dia que for. Então, irmãos, glória a Deus, venham mesmo, é extremamente bom para o nosso coração, para nós como filhos de Deus, estarmos na presença de Deus. Pois nós vivemos num mundo hoje que é muito acelerado, e acelerado na direção contrária do que Deus propõe para nós. Então nós estamos vivendo nesse mundo numa correria maluca, vai para cá, vai para lá, muitas vezes sendo bombardeados por coisas ruins, por coisas que fogem do que Deus nos instrui, né? E ter esse momento no meio da semana é como se a gente sentasse aqui e realmente cantasse essa canção, essa oração, né? Em teus braços é o meu descanso, é o nosso descanso. Então que nós possamos guardar isso em nossos corações, né? Seja o dia que for, estar na presença de Deus é maravilhoso. Amém? Glória a Deus. Bom, não é isso que a gente vai falar hoje, né? Mas é bom a gente estar falando, porque ir à igreja faz parte, né? Frequentar a igreja faz parte de uma verdadeira mudança, de uma verdadeira conversão. A gente vai falar hoje um pouquinho de conversão, de transformação. Nós vamos falar sobre alguns sinais, nós vamos falar sobre algumas atitudes, né, que nós vamos ter aí quando a gente assume ali, né, que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Então o tema hoje da ministração, se o Luquinhas conseguiu fazer, glória a Deus por isso, meu irmão. Mandei para ele em última hora, mas o homem é brabo. Vamos ver lá, ó. Aí, ó, ficou legal, hein? Então o tema hoje a gente vai falar sobre 5 sinais ou 5 pontos de uma verdadeira mudança, de uma verdadeira conversão. Essa ministração, ela nasceu ontem, numa aula que eu estava dando para uma aluna minha. Eu estava conversando com ela a respeito de algumas coisas, né, que a gente costuma conversar, e aí, não sei porquê, agora eu sei porquê, entramos no assunto de célula,
né? Eu falei, poxa, eu faço uma célula na minha casa e tal, e assim. Aí expliquei para ela sobre o tema dessa última célula, que foi de encontros. Aí ela chegou assim para mim e falou, Bento, como eu sei que eu tive um encontro com Deus? O que acontece? Minha vida muda? Eu fico melhor, eu fico assim, eu fico assado. E eu confesso que aquilo me pegou desprevenido, porque eu não esperava aquela pergunta daquela aluna, né? Aí eu já pontuando aqui, né? No meu trabalho eu faço ali um evangelismo, né? Entre as séries. Então, ao invés de descansar entre as séries, a gente, né, coloca ali dá uma pregadinha ali, né, para os meus alunos. Isso é bom, né? Sempre bom. E ela me veio com essa pergunta. Aí expliquei para ela, falei, olha, Deus ele se revela de diferentes maneiras para cada um de nós. Às vezes ele pode falar através de uma outra pessoa, às vezes você pode ouvir mesmo uma voz, às vezes você pode sentir no seu coração algo te direcionando, né? E beleza, ela entendeu, a gente conversou mais um pouco, só que aquilo ficou na minha mente, principalmente quando ela falou assim, o que muda na minha vida quando eu tenho um encontro com Deus, né? E aí eu pensei, caramba, o que muda em nossas vidas? O que eu preciso ver em alguém, ou em mim mesmo, para que eu chegue e fale, realmente essa pessoa teve um encontro com Deus, realmente essa pessoa foi transformada, essa pessoa eu conheci ela desse jeito, e agora ela está desse outro jeito. Não tem explicação dessa mudança, a não ser algo que vem do céu, a não ser algo milagroso, a não ser algo que vem de Deus. Então esse vai ser o nosso norte, né? O tema hoje aqui da nossa ministração. Tem diversos outros sinais, pontos que a gente pode se atentar. Eu escolhi 5 aqui, que eu acho que tem um melhor entendimento para a gente absorver hoje aqui. O nosso texto que vai dar base, que vai dar corpo à nossa ministração de hoje, está lá em Romanos 12, 2. É um texto muito conhecido, né? Romanos capítulo 12, versículo 2. Assim como o Marcelo falou, né? Usar a Bíblia em papel é extremamente necessário. É extremamente bom, edificante, né? É claro que o celular ele facilita, ajuda, mas a Bíblia física em papel é algo que a gente não pode abandonar. E isso podia ser aí o 6º sinal, né? Usar a Bíblia física. Amém. Então todos, acredito que acharam Romanos 12, verso 2, vai dizer assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Vamos fechar nossos olhos em oração. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Jesus, mais uma vez por essa oportunidade. Senhor, que eu diminua, Pai, e o Senhor cresça. Que essa mensagem, Senhor, que esta palavra, Pai, penetre os nossos corações e que nós possamos sair daqui, Senhor, transformados, cada vez mais, Senhor, parecidos contigo, Jesus, pois o Senhor é o nosso alvo e é quem nos guia. Obrigado mais uma vez e que seja feita a tua vontade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, o que realmente nos faz pessoas transformadas? O que realmente precisamos entender sobre uma verdadeira mudança? Quais são os sinais visíveis e invisíveis que adquirimos à medida em que nós encontramos verdadeiramente com o nosso Deus, né? O que realmente nos faz convertidos, né? Transformados. Hoje, infelizmente, nós temos uma grande maioria de cristãos muito mais convencidos do que convertidos. Quando nós falamos de conversão, nós estamos falando de uma mudança radical. Nós estamos falando de uma mudança total no sentido em que estávamos indo. Diante disso, o que é esperado de uma pessoa que se diz convertida?
uma mudança de atitude, uma mudança de direção, uma mudança de posicionamento. Então, conversão é algo que nós mudamos totalmente a direção para onde nós estamos indo. E para que nós não sejamos apenas convencidos, nós precisamos mergulhar na palavra para entender o que é ser convertido, o que é essa conversão de fato e o que ela reflete nas nossas vidas, no nosso dia a dia e nas outras pessoas. Mas o que temos visto, infelizmente, é o inverso. Pessoas que se dizem ser convertidas, porém no fundo do coração apenas convencidas. Não abrem mão dos prazeres, não abrem mão dos desejos, das vontades, querem resolver tudo na força do braço, não abrem espaço para ceder, não abre espaço para um sacrifício, não abre espaço para um não. Então, se portam como sempre se portaram. Não há uma evidência clara que diferencie essa pessoa convertida, entre aspas, de uma pessoa não convertida. Então é aquela pessoa que você olha assim e fala, nossa, mas ele é crente? Eu não sabia. Então isso não pode chegar, né, às nossas vidas. E por que isso é um grande problema? Porque isso é algo que nós temos que ter um olho um pouco mais ali firme e presente, né, nessa conversão de fato. Porque Jesus ele deixa bem claro, afirmando que aquele que não deixa para trás toda a sua vida anterior, não pode ser digno de ser chamado de discípulo, um verdadeiro seguidor de Cristo. Em Lucas 14, verso 33, as próprias palavras de Jesus: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então o próprio Jesus, falando ali às pessoas, aos seus discípulos, aos que estavam presentes, diz que aquele que não larga o que viveu, o que vive, aquele que não deixa para trás, aquele que não para de praticar, de fazer as coisas que faz ou que fazia, não pode ser chamado de discípulo, não pode ser um verdadeiro discípulo de Cristo. E aí nós temos uma outra passagem também Jesus falando, a gente vai abrir agora, peço para vocês abrirem em Mateus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, por favor. Mateus 7, a gente vai ler do 15 ao 23. Mateus 7, do 15 ao 23. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Então ele diz assim no verso 15: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês o reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Verso 19, toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês o reconhecerão. E aí o verso 21, nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, se atentem a isso, irmãos, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome?
Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, irmãos, essa passagem ela é muito forte, porque ela está falando de pessoas que seguiam a Jesus. Jesus dá exemplo de crentes, pregavam em seu nome, realizavam milagres, expulsavam demônios, mas no fundo do coração não eram pessoas convertidas, eram apenas convencidas. Então veja a seriedade desse assunto, veja a seriedade dessa conversão verdadeira. Então, se quisermos ser discípulos verdadeiros do nosso Senhor Jesus, devemos primeiro converter o nosso coração, deixar para trás toda e qualquer prática que anteriormente nós praticávamos, para que assim o que está dentro se expresse para o exterior. Nada forçado, nada fingido, apenas o desejo de expressar todo o amor que nos é derramado para os outros irmãos. Então, como podemos perceber se realmente houve essa mudança, né? Como nós podemos perceber que algo mudou em nós? E aí eu separei em 5 tópicos, que são os 5 sinais que nós podemos aí nos atentar. O primeiro deles é o pensar. Então, o primeiro tópico e o primeiro sinal, pensar, os nossos pensamentos. E a gente vai ler lá em Efésios, capítulo 4, verso 22 ao 24. Efésios 4, do 22 ao 24, vai dizer assim. Então, Paulo, escrevendo a carta aqui à igreja de Éfeso, diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, esse versículo, né, esses 3 versículos aqui, Paulo ele nos instrui a abandonar o nosso antigo modo de viver, principalmente o nosso modo de pensar. Então o pensamento, muitas vezes ele acontece de forma involuntária. Muitas vezes estamos andando, estamos passeando, estamos sentados e do nada vem um pensamento ali na nossa cabeça. E por muitas vezes esse pensamento não é tão legal, não é tão bom, não é tão edificante, né? Não por nossa vontade, mas eles simplesmente acontecem, aparecem. O que nós podemos entender sobre os pensamentos, sobre aquilo que está nas nossas mentes, né? Os nossos pensamentos, a maioria deles são condicionados, ou seja, eles são levados a acontecer por aquilo que nós passamos mais tempo consumindo. Então, se eu consumo, por exemplo, muito futebol, a maioria dos meus pensamentos vai ser sobre futebol. Se eu consumo muito sobre tecnologia, a mesma coisa. Meus pensamentos, a sua grande maioria, vão ser sobre tecnologia. E assim também, olha só, é com a palavra de Deus. Se nós passamos muito tempo debruçados na palavra, contato com o nosso Deus, contato com os nossos irmãos, então se nós passamos por mais tempo imersos dentro do reino de Deus, assim também os nossos pensamentos vão estar em sua grande maioria voltados à vontade de Deus. Então essa é uma forma que nós temos de proteger e de mudar e converter os nossos pensamentos. A palavra de Deus, ela nos instrui a inundar os nossos pensamentos com as coisas que vêm do alto. O próprio Paulo, ele diz lá em Filipenses 4, verso 8, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável,
tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Então esse é um versículo que, como o nosso bispo diz, para você escrever num post-it, escrever num papel, cola no vidro do teu banheiro, cola na tua geladeira, cola no vidro do teu carro, né? Deixa ali de protetor de tela do teu telefone. Então é um versículo que nós precisamos sempre ali, né, com uma forma de recorrer quando os pensamentos ruins vierem, nós possamos lembrar disso. Então, peraí, o que a palavra de Deus nos instrui? O que Deus nos instrui? Tudo que for verdadeiro, nobre, amável, puro. Então é isso que tem que estar inundando os nossos pensamentos. Nossa mente, ela precisa estar inundada com tudo que vai de acordo com a vontade de Deus. Amém? O segundo sinal, partindo para o segundo tópico, nós temos o falar. Então nós temos o pensar, nós vimos que nós precisamos inundar os nossos pensamentos com coisas boas. E agora o segundo sinal que caracteriza uma verdadeira conversão é o falar. É o modo que nós nos comunicamos com as outras pessoas. E aí nós vamos ler em Efésios capítulo 4, verso 29. Ele vai dizer assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Então, não pode ser mais claro do que isso. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, saia da nossa boca. O que tem saído das nossas bocas? Será que se fôssemos nós que estivéssemos ouvindo tudo aquilo que nós falamos, nós estaríamos sendo edificados? Estaríamos sendo levados a conhecer a Deus? Ou será que nós estaríamos sendo ali afastados de Deus, escandalizados, ou muitas vezes entristecidos? Então, o que nós, se fosse eu ouvindo o que eu falo, ou se fosse você ouvindo o que você fala no dia a dia, isso estaria te edificando? Isso estaria te levando mais próximo a Deus? Então essa é a reflexão que a gente tem que colocar hoje em nossas vidas. É forte. Palavras torpes são todas aquelas que não irão gerar bons frutos a quem ouve. São palavras que irão levar a quem ouve e também a quem fala à morte. Devemos estar sempre atentos ao nosso modo de falar. Certas coisas não podem mais fazer parte do nosso vocabulário. É claro que aqui entra uma questão, por exemplo, de região. Então, nós podemos ter aqui alguns, como pode dizer, vícios de linguagem, as famosas gírias, né? Que por muitas vezes a gente utiliza porque nós estamos numa certa região, nós vivemos ali numa região. Só que por muitas vezes, né, essas gírias, elas têm uma conotação negativa. Por muitas vezes essas gírias, elas não condizem, por exemplo, com um ambiente em que nós estamos, ou um ambiente que nós desejamos estar. Porque o que é uma conversão? Uma conversão é uma mudança de rota. Então não faz sentido eu me converter, eu mudar a minha rota e permanecer no mesmo lugar. E permanecer fazendo as mesmas coisas, vivendo da mesma maneira. E isso também pode ser estando com pessoas. À medida que nós nos convertemos, isso eu falo de mim, não ando mais com quem eu costumava andar.
porque não condiz mais com o que eu acredito, com o que foi a minha conversão. O próprio bispo disse aqui, se eles quiserem andar comigo, amém, show de bola. Agora, eu não posso mais, ou não devo mais, ou não me cabe mais andar com pessoas que, por exemplo, numa rodinha de amigos, ficam fazendo uma zoeirinha, falando uma brincadeirinha aqui, uma coisinha ali. Ah, mas isso é besteira, cara, você está muito radical. Mas é radical mesmo. Conversão é algo sério. Nós não podemos ser mornos, ou quente, ou frio. Não é, não, isso aqui eu deixo passar. Ah, isso aqui eu vou seguir. Ah, isso aqui eu acho que não é muito legal, não. Ah, tá muito pesado para mim, eu vou deixar para outro dia. Então, ou você é 8 ou 80. Entendeu? Ou você tá, ou você não tá. Então, isso vai gerar algumas situações difíceis. Vão gerar algumas situações desagradáveis, desconfortáveis. Mas aí vem a reflexão. Vale mais você tá ali numa rodinha de amigos, ou na eternidade com o nosso Senhor? Amém, glória a Deus. Em Provérbios nós vemos que a vida e a morte estão no poder da língua. O nosso falar, o que nós falamos, nossas palavras, pode tanto trazer a vida a alguém, quanto levar esse alguém à morte. Paulo, ele menciona, ainda ali, voltando para Efésios, nos versos seguintes, que algumas coisas nem sequer podem ter qualquer menção em uma conversa de pessoas que se dizem convertidas e crentes. Então ele vai dizer lá no capítulo 5, no verso 3, ainda seguindo nessa questão do falar. Entre vocês, verso 3, entre vocês, entre nós, não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Então Paulo, ele é bem enfático, ele é bem categórico no que ele diz aqui, que não deve ter qualquer menção dessas coisas. E dos santos são aqueles que são separados para Deus, nós. É normal que quando a gente se reúne, a gente está numa comunhão, quando a gente está em algum lugar, a gente pode sim conversar sobre outros assuntos. Pode conversar sobre um futebol, desde que não fale quando o meu time perde. A gente pode conversar sobre política, a gente pode conversar sobre filmes, sobre tecnologia, enfim, sobre qualquer assunto, claro, que vai edificar. Mas não pode ser normal, e aí eu fico, né, isso também me confronta muito, não pode ser normal, numa comunhão entre irmãos de igreja, nós passarmos ali às vezes 30 minutos, 1 hora, sem sequer falar de Jesus. A gente não pode, ou não deveria estar reunidos entre convertidos, entre crentes, e o assunto não chegar a Cristo, não chegar em alguma passagem, poxa irmão, me explica um pouquinho isso aqui, como é que foi, vamos falar um pouco do culto de hoje, vamos falar um pouco da palavra, vamos falar um pouco do que diz lá em Romanos, enfim, nós temos que falar sobre as coisas de Deus, entre irmãos e também com as outras pessoas, porque a boca fala aquilo que está no coração. Então será que nós passarmos ali 1, 2, 3 horas reunidos e nem sequer Jesus ser mencionado nessa roda de amigos, o que será que está em nosso coração? O nosso terceiro ponto, nosso terceiro sinal, terceiro tópico, é o nosso agir. Então nós falamos do pensar,
nós falamos do falar, e agora nós vamos ver o agir. As nossas ações, como nós nos portamos, como eu tenho que me portar, como eu tenho que agir dentro de um ambiente aqui como a igreja, dentro de um ambiente do trabalho, na rua, em qualquer lugar. Então lá no Evangelho de João, capítulo 13, verso 15, vai dizer assim: eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Então quem fala isso? O próprio Jesus. Jesus, nessa parte, nesse capítulo, ele está lavando os pés dos discípulos. Ele está se colocando numa posição de servo. E os próprios discípulos falam para ele: mas tu é mestre, tu és Senhor. Por que você está nessa posição? Por que o Senhor está nessa posição? E aí ele ensina: eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhe fiz. Então o nosso maior exemplo em toda a história é Jesus Cristo. Ele deve ser o centro das nossas vidas. Ele é o centro das nossas vidas. Nada do que almejamos nessa vida, nada do que almejamos fazer, possuir, conquistar, realizar, pode estar fora ou indo na direção contrária do que Jesus fez, da vontade de Jesus e do que ele nos ensinou. Jesus era aquele que sempre estendia a mão ao próximo, que se colocava numa posição de servo, assim como nós vimos. O modo de agir de Cristo sempre foi pensado e condicionado a realizar a vontade de Deus e assim a amar ao próximo. Então o nosso jeito de se portar, ele precisa ser alterado, mas não por medo ou por obrigação, não por algo que eu possa pensar: se eu não mudar, Deus vai deixar de me amar. Se eu não mudar, eu vou para o inferno. Então nós não podemos tomar essa decisão de mudança baseado nisso. Nós devemos mudar baseado no amor. Por entender que certo modo de agir não condiz com a vontade boa, perfeita e agradável. Deixamos as coisas para trás não por medo, mas por amor. Nós deixamos tudo para trás e nos tornamos um vaso novo. Então é aquela coisa, né? Você é crente, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode, enfim. Mas não é que nós não podemos por obrigação, mas nós escolhemos não fazer por amor. Então nós escolhemos abandonar o nosso modo de agir, nossas práticas anteriores, não por medo, não por obrigação, não por medo de ser mandado ao inferno, mas por amor a Cristo. Por entender em nossos corações que aquilo que nós vínhamos fazendo não condiz mais com a nossa nova realidade, com a nossa nova vida. Tudo o que fazemos deve ser feito como se fosse para o Senhor. Colossenses 3:23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então esse deve ser o nosso norte quando nós falamos de agir, e como nós falamos do se portar, e isso seja em qualquer lugar onde estivermos, porque nós não somos só crentes aqui dentro da igreja, nós somos crentes em qualquer lugar que nós estivermos. Então em qualquer lugar em que nós estivermos, nós devemos agir de acordo, nós devemos nos portar de acordo. Amém? Glória a Deus. Estamos chegando agora no quarto tópico, quarto sinal que demonstra, que evidencia uma verdadeira conversão. Então, primeiro foi pensar, segundo falar, terceiro agir, e o quarto, que evidencia uma verdadeira mudança,
é o compartilhar. Então Jesus, ele diz lá em Mateus 28, verso 18 ao 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Glória a Deus. Então, um grande sinal de uma verdadeira conversão, de um verdadeiro encontro com Jesus, é cumprir o ID, a grande comissão. É uma ordenança do próprio Jesus. Então nós devemos, de todas as formas que nós pudermos, pregar a palavra, em tempo e fora de tempo. Muitos pensam que o dever de pregar a palavra está incumbido ou está colocado sobre os ombros de ministros, pregadores, pastores, evangelistas, mas essa grande comissão, meu irmão, foi feita para mim e para você que ouve essa palavra hoje aqui. Seja você um pastor, seja você um obreiro, seja você um servo, se você é filho de Deus, é o seu dever, o seu chamado, pregar a palavra, a tempo e fora de tempo. Por isso, onde quer que estejamos, devemos ser luz. Devemos pregar a palavra, falar de Cristo, do amor dele e quem ele é. Em toda e qualquer situação, você tem que colocar ali, né? Às vezes você não vê uma abertura com a pessoa, ou às vezes você não tem tanta intimidade com a pessoa, mas coloca ali glória a Deus, irmão. Pô, Deus é bom, hein? Aí você vê como a pessoa reage, você vê como a pessoa, ela recebe, né, aquela palavra. E aí, à medida que você vai conversando, você vai ali de forma sutil, né, colocando, expondo a ela Jesus. Então, ainda em Mateus, capítulo 5 agora, do verso 14 ao 16, Jesus ele vai dizer lá no Sermão do Monte, ele vai dizer o seguinte: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Então isso é o próprio Jesus falando. Então nós não fomos salvos para ficar quietos em nossos quartos. Não fomos salvos só para ficar sentados nas cadeiras de quinta e domingo. Nós não fomos salvos somente para ser salvos. Nós fomos salvos para que, através das nossas vidas, o poder e o amor de Deus flua e encontre quem precisa. Você hoje, provavelmente, está aqui porque alguém falou de Deus para você. Eu estou hoje aqui porque alguém falou de Deus para mim. Imagina se essa pessoa que falou de Deus para mim pensasse: não, quem tem que falar de Deus é só pregador, é só pastor, é só tal, é só tal. Então, às vezes, poderia ser que eu não seria alcançado nesse tempo. Então isso é um dever, é um chamado a todos nós. Paulo vai dizer a Timóteo: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Então, para que nós possamos compartilhar, nós devemos estar baseados na palavra. Então, isso também é um sinal de uma verdadeira mudança. Estar firmado na rocha, estar firmado
Na palavra de Deus. Chegando ao último e quinto sinal, nosso quinto tópico, o quinto sinal de uma verdadeira mudança, e eu acredito que seja o mais importante, é o amor. No Evangelho de João, Jesus vai dizer o seguinte: um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. E se vocês se amarem uns aos outros. Então o amor, ele é a base, ele é talvez o sinal, o ponto, a mudança mais importante que deve haver em uma conversão. Então Jesus, ele nos dá 2 grandes mandamentos. E que desses 2 grandes mandamentos dependem toda a lei e todos os profetas. E o centro desses 2 mandamentos é o amor. O amor a Deus, acima de todas as coisas, e o amor ao próximo, como a ti mesmo. E talvez esse deva ser o maior e mais importante, a mais importante marca de um verdadeiro discípulo. Um amor que não se engrandece, um amor que não pede nada em troca, um amor que não é seletivo, que estende a mão a quem for. Muitas das vezes é muito difícil praticar esse amor, principalmente aos que não nos agradam. Então, irmãos, é difícil praticar esse amor que vem de Deus, porque muitas vezes nós somos inundados pelos nossos sentimentos carnais. Então, quando nós vemos alguma outra pessoa fazendo algo, agindo de certa forma, nós ficamos ali talvez irritados, irados, desejando coisas ruins para aquela pessoa. Mas não é assim que Cristo nos ensinou. Ele mesmo diz: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Então o próprio Cristo, na cruz, sofrendo, com dor, Ele amou aquelas pessoas. Ele me amou e Ele te amou. E assim deve ser o nosso coração, e assim deve ser a nossa vida, amar. Mas aquele irmão está fazendo mal a mim, mas aquela pessoa está fazendo mal a mim. Amém. Cristo está em mim, e se Cristo está em mim, eu sou uma nova criatura. Desejos ruins não fazem mais parte do meu coração. Então nós devemos amar. Jesus diz: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que estás no céu. E aí um pouco adiante ele diz: se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Então é muito fácil eu chegar aqui e amar você, porque nós estamos juntos aqui como irmãos, como igreja, como corpo de Cristo. Mas será que é fácil eu atravessar ali a marginal e amar o irmãozinho que está ali no canteiro? Será que é fácil eu amar, talvez, não quero entrar no mérito, o político que está no poder hoje? É difícil. A gente olha para as notícias hoje e a gente pensa: meu Deus, será que não estão vendo isso? E aí o que eu vejo, infelizmente, é pessoas desejando o quê? A morte dessas pessoas. Por mais que a conduta dessas pessoas não vá, como posso dizer, facilitar as nossas vidas, do contrário,
vai dificultar as nossas vidas, nós não podemos desejar a morte dessas pessoas. Olha o que diz a palavra: amem os seus inimigos e orem pelos que te perseguem. Então, como eu falei mais cedo, eu não posso tirar uma parte e só ir para outra. Eu não posso só olhar para um versículo e falar: esse eu escolho seguir, esse aqui é comigo, agora esse aqui que eu tenho que amar o meu inimigo, quero não. Ou é capa a capa, é tudo. Não dá para escolher. Então, se Jesus nos instruiu a amar os inimigos e orar pelos que perseguem, nós temos que fazer. Nós temos que orar. Um verdadeiro cristão, ele deve amar ao ponto de se entregar, amar ao ponto de se diminuir, amar ao ponto de ser esquecido. Nós não devemos viver as nossas vidas: eu quero ser lembrado, que meu nome seja perpetuado pelas gerações que seguir. Não! O nome que deve ser lembrado, o nome que deve ser perpetuado é o nome de Jesus. Então nós devemos viver as nossas vidas com esse entendimento, com esse amor, ao ponto de ser esquecido. O amor é a marca que o mundo verá em nós e irão reconhecer Cristo em nós. Então, uma forma do mundo olhar para a igreja hoje e pensar e falar: eu quero estar lá dentro, é quando a gente começar a se amar verdadeiramente. Enquanto nós não nos amarmos verdadeiramente como Cristo nos ama, e não só os irmãos aqui da igreja, amar a todos, o mundo não irá reconhecer, não irá ver, perceber que há algo de diferente. O que nós temos hoje, infelizmente, são igrejas atacando umas às outras, denominações se colocando acima de outras denominações. Aí o mundo olha e fala assim: se os próprios estão assim, o que eu vou fazer lá? Se eles não se amam, será que eles vão me amar? E aí a gente volta para o versículo desse tópico, lá no finalzinho, na parte B. Com isso, Jesus falando: com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. O que é com isso? A gente volta um pouquinho. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, amando uns aos outros, o mundo, todos saberão que vocês são meus discípulos, que Cristo está em nossas vidas. Aleluia, aleluia. Vamos ficar de pé, irmãos. Glória a Deus. Amém. Então a gente começou essa ministração lá em Romanos 12, verso 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O mundo vai nos conduzir a pensar, a falar, a agir e a amar de um jeito que não é o que o nosso Cristo nos ensina. Então o mundo ele vai colocar tudo isso que nós falamos hoje, pensamento, nossa fala, o nosso modo de agir, o nosso modo de compartilhar, o nosso modo de amar. O mundo ele vai colocar ali algo, né, a respeito disso, que não é o que Cristo nos ensina.
E se não estivermos firmados na rocha, se não formos conhecedores da palavra, seremos enganados. Jesus, ele diz em Mateus 22, 29, Jesus respondeu: vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Irmãos, então, para que nós não sejamos enganados pelo mundo, que nós venhamos a nos debruçar na palavra, que nós venhamos a nos alimentar da palavra, nós venhamos descansar nos braços do nosso Senhor. Pode apagar as luzes, por favor. Tudo que nós precisamos saber para viver uma vida que agrade a Deus está escrito na palavra de Deus. Ela deve ser o nosso guia, ela deve ser a nossa espada, como o Marcelo falou mais cedo, pois ela é a palavra de Deus. Que cada vez mais nós possamos estar firmados na rocha que é Cristo, confiantes de que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, irmãos, que essa mensagem, que isso que nós escutamos hoje, nós possamos absorver, colocar em nossos corações e colocar em prática. Que nós possamos mudar as nossas mentes, que nós possamos nos transformar, que nós possamos verdadeiramente ser convertidos. Coloca a mão no seu coração, feche seus olhos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Espírito Santo, obrigado. Obrigado mais uma vez, pois, Senhor, sem o Teu amor, Pai, o que seríamos de nós? Ah, Senhor, sem o Teu amor, Senhor, onde nós estaríamos, Pai? Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos amou primeiro. Senhor, meu Deus, que essa palavra, Pai, ela entre em nossos corações, Senhor, e que nós possamos, meu Deus, Senhor, como é bom a Tua presença, como é bom, Senhor, estar aqui, Senhor, na Tua presença, na Tua casa, Pai, que nós possamos ser transformados, renovados, convertidos à Sua maneira, Jesus, que o nosso pensar, meu Deus, se alinhe com o Teu pensar, que o nosso modo de falar, Senhor, se alinhe com o Seu modo de falar, Jesus. Que o nosso modo de agir, meu Deus, se pareça, se iguale com o Seu modo de agir. Ah, meu Deus, que nós venhamos a compartilhar, meu Deus, desse amor, dessa graça, dessa misericórdia que nos é derramada todos os dias, mesmo não merecendo. Senhor, obrigado. Ah, meu Deus, e por último, mas não menos importante, talvez o mais importante, Jesus, que o nosso amor, Senhor, seja como o Seu, que nós venhamos, Pai, a amar, seja quem for, Jesus, que nós venhamos, Senhor, a amar, meu Deus, até aqueles, Senhor, que porventura façam mal a nós, meu Pai. Pois foi assim que o Senhor nos ensinou, pois foi assim em que o Senhor nos deixou como um exemplo a ser seguido, a amar, seja quem for, a amar os nossos irmãos, a amar os nossos inimigos, orar por todos. E eu quero, junto com a igreja, orar. Eu quero que você coloque em oração, eu quero que você coloque agora no seu coração, você eleve o seu coração a Deus, em direção a um irmão, Mateus Diodato Pinheiro. Nós vamos orar, por quê? Porque foi assim que Jesus instruiu, porque é assim que nós podemos
de certa forma, chamar a atenção do Pai, porque nós não podemos fazer mais nada do que isso. Nós podemos simplesmente orar. Então feche seus olhos, coloque o nosso irmão Mateus em sua oração. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Jesus, reconhecemos a Tua grandeza, Pai. Reconhecemos, Senhor, a Tua soberania, meu Deus. Reconhecemos, Senhor, que não podemos fazer nada sozinhos. Nós estamos aqui, Senhor, como igreja, como corpo, como Seus filhos, Pai, orando em direção ao nosso irmão, Pai, ao nosso irmão Mateus, Jesus. Senhor, encontre o nosso irmão, Pai, que a Tua mão poderosa, a Tua mão que cura, a Tua mão que sara, encontre a vida do Mateus, Senhor. Encontre a vida do Mateus. Que o Senhor, Pai, possa, da Sua forma, da Sua maneira, Senhor, trazer alívio, restauração para a vida do Mateus e dos seus familiares, Jesus. Nós oramos assim, Senhor, porque é a forma que nós temos, Pai, de chamar a Tua atenção, de chamar o Teu agir, Senhor. Nós nos colocamos, Senhor, na brecha, Pai, pelos outros. Nós nos colocamos, Senhor, na brecha pelos nossos irmãos, Senhor. Eu quero estender também, Senhor, essa oração, Pai, ao nosso Brasil, Jesus. Meu Pai, nós estamos vendo, Senhor, dias maus. Estamos vendo, Senhor, dias que nós podemos pensar, talvez, Senhor, aonde está Deus? Meu Pai, que o Senhor possa encontrar, meu Deus, aqueles que estão hoje no poder do Brasil como governantes, Senhor. Que o Senhor encontre os corações dessas pessoas. Não importa, Senhor, o quão mal eles possam ser, nós queremos que o Senhor é maior do que tudo. E que basta apenas um encontro, Jesus, para que tudo seja transformado. Então essa é a nossa oração, meu Deus. Nós também oramos, Senhor, pela nossa igreja, Pai. Oramos como um corpo, oramos como, Senhor, a Tua noiva. Nos fortaleça, Senhor. Nos traga descanso, meu Deus. Meu Pai, o Senhor sabe o que se passa no coração de cada um presente aqui. Nós oramos por alívio, por descanso. Meu Senhor, só Tu traz, Senhor, o alívio que nós precisamos, Senhor. Obrigado, Jesus, por mais um dia. Obrigado, meu Deus, por mais uma vez na Tua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.